Então, o assunto de hoje é mais específico cultura organizacional, mas vou falar mais detalhadamente sobre a ética. A ética cai em praticamente a maioria dos concursos, certo? Concursos de empresas, concursos de bancos, concursos de autarquias, diversos outros concursos que caem a ética, porque você ser ético você entender o que é ética, é uma coisa que a própria pessoa que está te contratando, ela preza muito, porque ela preza em saber se você sabe os conceitos, preza em saber se você realmente é ético, para colocar uma pessoa ética, colocar uma pessoa boa na empresa, no local de trabalho, né? Bom, como eu disse, cai em diversos concursos, mas a gente vai ter com foco aqui no Banco do Brasil, de acordo com o que já caiu. Bom, lembrando que esse assunto aqui, eu tirei detalhado lá da estratégia concursos, porque eles estão fazendo dicas assim, diariamente, dicas, acho que todas 6 horas, se eu não me engano, eles postam dicas de diversos concursos que estão assim bombando, e eu tô pegando, apanhado e fazendo minha teoria também em relação a isso, para ficar mais entendível, né? Para ficar mais tranquilo. Bom, então vamos pro assunto principal, a ética. Todo mundo sabe que a ética é o ramo da filosofia, mas só isso não basta para fazer a prova. Tem algumas questões que falam sobre isso? Tem, mas é só essa questão? Não é só essa questão. Então a gente vai falar sobre a essência da ética. Bom, a essência da ética, que eu peguei a explicação, a teoria do próprio estratégia, que eu vou ler aqui para vocês. Ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É ciência normativa que serve de base à filosofia prática. A ética tem aquela reflexão: será que é certo? Será que é errado? Por que é certo? Por que é errado? Por que isso é ético? Por que isso não é ético? Ela tem uma essência de conhecimento. Ela não preza em saber o que as outras pessoas acham. Ela preza em saber o que você pensa sobre aquela determinada atitude, certo? Você acha aquela atitude correta? Você acha que aquela atitude vai prejudicar você ou prejudicar os demais? Se prejudicar, isso é ético? Isso é bom pra você? Isso é bom pros demais? Então essa é a ética. Você se questiona, você reflete. É uma reflexão racional do ser humano em relação ao que ele deve ou o que ele não deve fazer. Ele não tem em relação com as outras pessoas. Ele quer saber apenas a parte dele. É como se ele vivesse num mundo onde ele determinasse como iria funcionar o mundo. Mas não é realmente assim que funciona. Mas ele tem que ver o que ele faz e as consequências daqueles atos que ele faz. Isso é ser ético. Ele começa a refletir sobre o que é certo, sobre o que é errado, sem levar em consideração o que as outras pessoas pensam. Bom, com isso, nós temos a moral. Muita gente acha que ética e moral é a mesma coisa, mas ética e moral não é a mesma coisa. Moral, eu vou ler aqui a mesma definição do estratégia. Moral, por sua vez, é relativo ao que é considerado bons costumes dentro de um grupo social específico. Moral decorre da ética. Finalzinho, moral decorre da ética. Então, após eu conhecer a ética, eu vou conhecer a moral também, certo? A moral tem a ver com o que as pessoas pensam, com o que aquela sociedade acha certo, com o que os costumes daquele local dizem pra você. Não tem uma reflexão: será que é certo? Será que é errado? Será que é assim que eu devo fazer? Será que essa consequência é boa pra mim, boa para os demais? Não. A moral, ela vem de um conceito que a sociedade tem. Ela consulta. A moral basicamente consulta os princípios que a própria sociedade tem daquele local, ou até mesmo do mundo, certo? Você vai lá, será que isso é certo? Aí você vai lá pesquisar entre aspas, tá? Pesquisar na sociedade. Será que isso é moral? Será que as outras pessoas pensam do mesmo jeito que eu? Se aquilo for evidentemente bom para aquela sociedade, então evidentemente há uma moral boa, certo? Com isso, a gente pode dizer também que a moral é a prática do dia a dia, aquela prática que você
você vai tentando entender a sociedade que você vive. Às vezes a moral que nós temos aqui no Brasil não é a mesma moral que a gente tem lá na África, lá na Ásia, lá na Síria, vamos dizer assim, que são países que têm costumes diferentes, são países que têm morais diferentes. Lá na Índia, vamos dar um exemplo aqui. Aqui no Brasil, pelo menos eu adoro comer carne de vaca, carne de boi, carne de bicho, assim, não de bicho de estimação, carne de vaca, de boi, de galinha, a gente come tudo. Eu pelo menos como tudo, certo? Lá na Índia a gente sabe que a vaca é sagrada, então eles comem carne de vaca? Não comem carne de vaca. Então, para aqui no Brasil, comer carne é moral. Agora lá pra Índia, se você come carne de vaca, você não é moral. Então é em relação àquele costume. Tem algum lugar escrito que aquilo não, que é lei? Não. Aquilo não se passa de uma moral, aquilo não se passa, não deixa de ser um costume da sociedade. Porque aqui no Brasil nós não temos o mesmo costume, apenas lá. Tranquilo, né? Deixa eu ver mais o que. E a gente entra em valores. Aqui eu vou ler a definição de valores para vocês. Valores são os princípios básicos para a reflexão ética sobre os caminhos a serem seguidos. São base para o comportamento, certo? Valor tem a ver com ética, tá? Os valores têm a ver com ética, porque às vezes eu tenho valor porque eu acho que aquilo é bom, entendeu? Por exemplo, a importância da família na sociedade, a importância da família para as crianças é um valor ético, é um valor cultural, sim. Aquilo é bom para a sociedade, sim. Mas aquilo tem alguma sociedade que prove ao contrário, que tem outros costumes? Não. Tá entendendo? Isso não deixa de ser uma ética. A ética estuda os valores, certo? Ela pega os valores. Será que isso é bom? Por que é bom? Por que é bom? Isso é valor por quê? Isso é valor por quê? É assim que a ética estuda os valores, certo? E com isso os valores definem o que é certo e o que é errado, com a ajuda da ética. Com a reflexão da ética, com o questionamento da ética, a gente consegue definir o que é certo e o que é errado nos valores, certo? Bom, aí a gente vai para o último tema, que é as virtudes. As virtudes têm definição, têm relação com a moral, certo? A gente vai ver por quê, que eu vou ler a definição aqui do estratégia também. As virtudes são as práticas de um indivíduo na sociedade, ou a prática cultural, dia a dia, considerada a moral vigente. A virtude é aquilo que é aceito naquela sociedade, certo? Por exemplo, andar com roupas adequadas em locais adequados é uma virtude que a sociedade tem que ter. Porque eu não vou sair de biquíni pela rua fora, sendo que a minha cidade não tem praia, certo? E mesmo se tiver praia, eu acho que tem um pouco de relação em locais próximos à praia, certo? Se eu moro a quilômetros de distância, você vai sair desfilando de biquíni? Se sair, o problema é seu. Você vai ser presa por isso? Eu não sei, eu nunca li nada que diz que você será presa por sair de biquíni na rua, ou sair de sunga, etc. Mas isso você será visto com bons olhos? Não. Pelo menos aqui no Brasil você não será visto com bons olhos sair andando de biquíni pela rua fora, certo? Em locais que não tenham praia. Então isso é uma virtude da sociedade, certo? É uma virtude que andar com roupas adequadas em locais próprios é uma virtude. Com isso a moral, porque é o costume, aquele dia a dia. Então, a virtude está relacionada à moral por isso, que é aquele costume, aquele dia a dia. Não é lei, não é certo, mas a gente usa de acordo com a sociedade, de acordo com o que a própria sociedade pensa, né? Então, a virtude está relacionada com moral e valores estão relacionados com ética. Tranquilo? Bom, lembrando que, olha que blusa linda, olha, é da cerveja, G, certo? Acompanhe lá a página do Facebook Vaxbia. No Instagram também tem, tá? Qualquer dúvida, eu sempre estarei à disposição.
fui.